Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para um giro de notícias. Solta a vinheta e manda o vídeo, vai. Eu prometi não falar sobre isso, mas eu vou falar. É sério mesmo que nessa briga entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente da Câmara dos Deputados, vocês vão ficar do lado do presidente da Câmara dos Deputados? Que poder estranho é esse? Que todo mundo tem medo de falar as verdades. Haddad mentiu? Haddad mentiu ao dizer que o Executivo está de joelhos para a Câmara dos Deputados? Essa Câmara dos Deputados que arrebentou com o governo Bolsonaro, que ficou atado, ficou refém da Câmara dos Deputados e que está travando, sim, agora o início do governo Lula. Haddad teve uma frase de estadista, falou a verdade, falou o que está acontecendo nesse país. E ao invés de apoiar o Haddad, vocês estão apoiando o presidente da Câmara dos Deputados? É isso que está acontecendo? Porque o Haddad é petista? Se o Haddad falar mal do maníaco do parque, vocês vão ficar defendendo o maníaco do parque só para contrariar um petista, Fernando Haddad? Que absurdo é esse? Vamos falar a verdade, vamos partir para cima, fuja da ignorância, criatura. Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião. A opinião pública, formada e informada, deveria levar em consideração esse gesto do governo de colocar ordem nas contas no primeiro ano de governo. A gente tem uma apuração da BBC que foi publicada pelo G1 justamente sobre o teto de gastos. Queria mostrar para vocês aqui, porque em 4 anos do governo Bolsonaro, em 4 anos de governo, o Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais. Eu vou repetir, bilhões de reais. Porque eu vou repetir para o Daniel... Ele não furou, ele arrombou o teto. Não. E com declaração em on do ministro Paulo Guedes. Sim. Nós furamos o teto. Ele falou isso no final da campanha do segundo turno. Vocês vão se lembrar disso. Essa matéria que está lá... Dani, eu queria que você comentasse, porque, para a gente lembrar, o teto de gastos foi uma criação do Henrique Meirelles. Foi ministro do governo Temer, ali no finalzinho, em 2017, se eu não me engano, 2016. E quando o Bolsonaro assumiu com o Paulo Guedes, a expectativa era de que Bolsonaro vai ter essa agenda liberal e tal. Aí, no meio do caminho, teve aquela quantidade de tentativas do presidente de precisar sobreviver politicamente, então negocia e casa com o Congresso. E aí, com isso, também vai alargando o orçamento, os gastos, e você tem uma pandemia que, de fato, eles precisaram fazer ali os auxílios, mas sem planejamento, tudo aquilo que a gente está acompanhando. Então, isso aqui é importante também para mostrar que não é porque o Lula está falando e a equipe do Lula mais raiz está defendendo o fim do teto, que faz com que o governo Bolsonaro tenha direito de ficar criticando, porque eles também fizeram isso. A César o que é de César. Quem destruiu a PEC do teto de gastos foi o governo Bolsonaro. Sim. Né? Você teve, inclusive, sucessivos contornos. Você teve a PEC da sessão onerosa, você teve a PEC dos precatórios, teve a PEC kamikaze. O que não faltou no governo Bolsonaro foi contorno ao teto de gastos e a desmoralização dessa política fiscal que foi desenhada lá atrás pelo Henrique Meirelles. E a consequência veio. Quer dizer, nós tivemos durante o governo Bolsonaro um aumento substantivo da taxa de juros, tivemos um crescimento muito fraco, tivemos um aumento da taxa de câmbio, tivemos alimentos caros, tivemos uma inflação particularmente pesada sobre os mais pobres, que acabam sofrendo justamente com o aumento do dólar e todos os produtos associados a essa dolarização, muitos deles produtos básicos na cesta básica. A grande pergunta é, a gente quer repetir isso? A gente quer fazer isso de novo? A gente sabe que o governo Bolsonaro foi um desastre. A gente sabe quais foram as consequências justamente dessa desmoralização da política fiscal. O teto de gastos acabou. Precisa ser desenhada uma nova baliza fiscal, um novo arcabouço fiscal.
A gente não quer repetir isso, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu quais são as consequências. Inflação mais alta, juro mais alto, dólar mais alto, crescimento mais fraco, desemprego mais alto. E isso acaba sendo uma consequência direta justamente dessa política fiscal desastrosa do governo Bolsonaro. A nossa esperança é que nós não venhamos a repetir isso nos próximos anos. Minha gente, vim falar algo sério com vocês. Eu peço a todos que tomem muito cuidado com o que vem na internet. Verifiquem sempre a fonte das informações para que não caia em qualquer tipo de golpe, por mais convincente que seja. Com o avanço dessas novas tecnologias, inteligência artificial, está cada vez mais difícil discernir verdade da mentira. Eu, recentemente, fui vítima de um vídeo de deepfake usado indevidamente para promover a Loto Fácil, sem o meu consentimento, afirmando que eu estaria ganhando dinheiro com esse esquema. Eu não venho aqui só para avisar que qualquer um que tenha ficado na dúvida que o vídeo é falso, mas também para pedir que as plataformas em que esses anúncios circulam se responsabilizem por essas fake news que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então são empresas como a Meta, o TikTok e o Kawaii estão dando aval para pessoas maliciosas criarem contas fantasmas feitas especificamente para divulgar desinformação. Você pode criar um perfil descartável com o nome e a foto de qualquer pessoa e fazer anúncios que são revisados por uma ferramenta incapaz de identificar conteúdos problemáticos. Mesmo que essa conta seja banida, ela pode ser facilmente substituída por outra, com as mesmas características. Por isso, essas plataformas precisam garantir a veracidade do conteúdo que elas divulgam, porque enquanto essas mentiras rodam na internet, essas plataformas estão lucrando milhares de reais com fake news. Então, convido também a Caixa Econômica a se pronunciar sobre o vídeo, já que a Loto Fácil é um sistema de loteria de responsabilidade dela e que está usando tecnologias de forma maliciosa e ilegal para sua divulgação. Enquanto isso, vamos torcer para que isso se resolva com o mínimo de pessoas sendo enganadas no processo. Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí e não se esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.